Vamos abrir a Bíblia, Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre um dos inimigos mais difíceis que temos para vencer, já que é um inimigo que está dentro de nós, né? E que todo instante batalha contra a nossa vida espiritual. Vamos falar hoje, então, sobre o tema Como Vencer a Carne. Nós vamos encontrar aqui nesta epístola que nós lemos, a epístola aos Gálatas, uma instrução muito importante do apóstolo Paulo sobre este assunto. Gálatas foi uma das primeiras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Juntamente com 1 e 2 Tessalonicenses, formam aí o primeiro grupo das epístolas paulinas, escritas logo no início da década de 50 depois de Cristo. Paulo, nesta epístola, ele vai tratar basicamente de um único assunto, que foi corrigir uma tendência judaizante que havia naquela igreja ali na região da Galácia. Havia um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, mas que pregavam que para poder alguém ser salvo, ele não só precisava crer em Cristo, mas também precisava guardar a lei de Moisés. Se ele não guardasse a lei de Moisés, o que incluía a circuncisão e todas aquelas cerimônias que eram próprias da lei, ele não poderia se salvar. Há uma questão impressionante aqui, importante, é lembrar que o mundo pagão, o mundo aqui do Império Romano, ele era extremamente devasso, havia um desregramento absoluto, muitos templos dos deuses daquela época incluíam nas suas cerimônias religiosas a prostituição cultural. Havia uma coisa muito desenfreada em toda aquela sociedade, de forma que o legalismo judaico, o cumprimento da lei dos judeus, por muito tempo foi uma barreira que impedia realmente que o povo de Deus e as pessoas adeptas aí desta religião caíssem nessa loucura desenfreada que havia no mundo pagão. No entanto, a lei de Moisés, ela foi dada como, Paulo diz, como um pedagogo, um aio, como alguém que conduzia um menino até ele chegar à idade de adulto. Quando ele chegasse à idade de adulto, não precisava mais, e essa idade de adulto não é outra coisa senão a graça
e a fé em Jesus. De forma que Paulo vai aqui nessa epístola dizer que essa ideia de guardar a lei de Moisés para alguém ser salvo não tinha nenhuma necessidade dentro desta realidade do cristianismo, mas que ele vai ensinar a salvação unicamente pela graça, que somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, que ninguém precisa mais da lei para cumprir a justiça dela, porque em Cristo nós já somos justificados. Porém, aqueles que são justificados pela fé, através da graça de Deus unicamente, eles devem viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Eles devem andar pelo Espírito e não andar de acordo com o padrão da concupiscência do mundo, de forma que Paulo, então, aqui vai falar contra esta vida na carne. Vamos, porém, entender o que é a carne a que Paulo está se referindo aqui nesta epístola. O que é a carne? No Novo Testamento, a palavra mais usada para carne, ou traduzida como carne, ela tem aí pelo menos 4 significados distintos. Às vezes nós vamos encontrar a palavra carne referindo-se ao corpo físico, a esta carne, né? A este corpo de carne. O próprio apóstolo, quando escreve aos Gálatas aqui no capítulo 4, verso 13, ele diz: "E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o Evangelho a primeira vez." Parece que a primeira vez que Paulo foi até a Galácia foi porque estava doente, talvez buscando um tratamento, ou parou naquela cidade porque precisava de um atendimento médico. Ele, logo em seguida, vai dizer que os Gálatas, se pudessem, dariam até os seus olhos por ele. Parece que a enfermidade de Paulo, ou pelo menos é provável que fosse uma enfermidade nos olhos. Alguém acha que ainda decorrente da luz intensa que o cegou lá no caminho de Damasco. Ele, então, fala aqui da carne, a enfermidade na carne, ou seja, ele estava com o corpo doente. Nada tem a ver com o pecado aqui, essa expressão que ele está usando, e sim com o seu corpo físico. Mas nós vamos encontrar também carne referente à humanidade de uma forma em geral. Quando ele diz, por exemplo, em Romanos 3:20, "Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado." Quando ele diz nenhuma carne, ele está dizendo nenhum homem, né? Carne aqui no sentido de ser humano, de pessoa de carne e osso, como a gente diria. Carne também tem esse sentido no Novo Testamento. Ainda, Paulo, às vezes, vai se utilizar desta palavra carne para falar sobre um padrão humano. Do ponto de vista humano, quando ele diz segundo a carne, às vezes ele quer dizer de acordo com um ponto de vista humano, como, por exemplo, em 1 Coríntios 1:26, quando ele diz: "Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados." Quando ele diz sábio segundo a carne, é a mesma coisa que ele dissesse sábio segundo o padrão humano, segundo a sabedoria do mundo. Carne, então, aqui está no sentido de coisa humana, padrão humano de pensamento. Mas existe ainda um quarto sentido para a palavra carne, que diz respeito ao homem como pecador, que diz respeito à nossa inclinação para o pecado, que diz respeito à nossa tendência para fazer aquilo que não agrada a Deus, ao coração inclinado para o mal, que é próprio do homem decaído. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, verso 5, o apóstolo Paulo também refere-se à carne nesse sentido, quando diz: "Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte." Quando ele diz quando estávamos na carne, olha, ele não está falando aqui como um espírito desencarnado, né?
Ele não está dizendo quando eu estava no corpo ou quando eu era homem. Não, ele está falando carne aqui agora como a inclinação para o pecado, como a tendência humana para fazer o que não agrada a Deus neste homem após a queda. E é neste sentido que Paulo vai usar também a expressão carne no texto que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5. Diz respeito à inclinação, à tendência, a aquilo que há em nós mesmos que nos encaminha para fazer aquilo que não agrada a Deus. Este é o sentido de carne no texto que nós acabamos de ler. Então aqui nós vamos encontrar a carne como a natureza humana que degenerou-se após o pecado. Quando Deus criou o homem, originalmente o homem era bom, a natureza humana era boa. Contrariando o pensamento dos agnósticos, do gnosticismo, contrariando o pensamento do neoplatonismo, que já na época de Paulo aqui tinha uma influência na sociedade grego-romana, que dizia que o mundo ele foi criado por uma emanação vinda de Deus. Então os espíritos eram bons, mas a carne já era uma coisa má. Contrariando esse pensamento, a Bíblia afirma que o homem foi criado bom, foi criado santo, foi criado justo, em justiça perante Deus. Porém, quando este homem pecou, aí essa natureza humana tornou-se corrupta, tornou-se agora uma natureza depravada, uma natureza inclinada para o mal, e os homens então passaram a estar na carne. Eles já eram carne no sentido do corpo, né? No sentido humano. Mas quando pecaram, passaram também a ser carne no sentido de pecado. O salmista no Salmo 51, verso 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo não é que o ato pelo qual ele foi gerado foi um pecado, mas sim que desde o momento que ele foi gerado no ventre da sua mãe, ele já era um pecador. Foi formado em pecado, ou seja, já nasceu um pecador. O homem não se torna um pecador porque peca, ele peca porque ele já nasce um pecador. Já nasce inclinado para o pecado. Se ele tem culpa ou não, aí é outra história, mas ele nasce com uma tendência para o mal, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então eu quero citar aqui um teólogo americano, Orton Wiley, que ele diz: o termo carne representa o estado caído da humanidade em geral, não a destruição de nenhum de seus elementos essenciais, mas a privação de sua vida espiritual original e assim a depravação de sua tendência. Segundo este pensamento, o homem foi criado santo, mas não por sua própria condição. Ele era santo por causa do Espírito Santo de Deus que estava com ele. Ele era santo por causa da ação de Deus sobre este homem. Quando ele pecou, não é que ele agora perdeu alguma coisa, mas ele foi privado desta santidade, da graça, da comunhão com o Espírito, exatamente por causa do pecado, da desobediência dele. Então, quando o homem pecou, não houve necessariamente nenhuma mudança no seu corpo, mas houve uma mudança, sim, na sua comunhão com Deus. E essa mudança, então, a privação da comunhão com o Espírito Santo foi o que fez o homem, esse homem depravado, esse homem com uma inclinação para o mal. Então, nós olhamos para o texto aqui de Gálatas e vemos que carne é essa tendência para o pecado que o homem caído tem e que ela é, portanto, o oposto do Espírito, que é a inclinação, que é a ação de Deus no coração do homem para que ele faça o que agrada a Deus. Carne é contra o Espírito, assim como o Espírito é contra a carne. Verso 17 diz exatamente isso, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne,
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós, mesmo quando estamos em Cristo, sendo novas criaturas, nós ainda assim temos a nossa carne, que vai combater contra o Espírito. E, portanto, vai querer nos afastar daquilo que nós, agora como cristãos, queremos fazer. E, portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da carne, porque Paulo vai dizer aqui que os que são de Cristo, o que eles fazem com a carne é crucificar. A carne não se aproveita para nada em sentido espiritual. Carne aqui, obviamente, nesse sentido, a inclinação para o pecado. Ela não pode ser santificada. Ela só pode ser crucificada. Porque Paulo vai dizer ainda em Romanos capítulo 7, verso 18, que na carne não há bem algum. Veja o texto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está falando aqui de um homem que entende o que é o pecado pela lei, mas que não foi ainda completamente dominado ou transformado pelo Espírito Santo e, portanto, sozinho, por sua própria natureza e sua força, ele não tem condição de fazer o bem. A carne luta contra o Espírito. Ou nós nos inclinamos para o Espírito, ou fatalmente nós nos inclinaremos para as coisas da carne, porque uma coisa se opõe à outra. Então, aqueles que querem viver no Espírito não podem viver na carne. Porque viver na carne é ser escravo do pecado. Romanos ainda, capítulo 7, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Capítulo 7 de Romanos, ele está falando, assim nós entendemos, de um homem que conhece a lei de Moisés, mas ainda não foi transformado pela graça ou pelo Espírito Santo. Portanto, ele diz, a lei é espiritual. O propósito da lei de Moisés é conduzir o homem para fazer o que agrada a Deus. O problema é que se o homem quiser cumprir essa lei sozinho, por sua própria força, ele não consegue. São 613 preceitos, qualquer um deles, um único que seja quebrado, já é suficiente para transformar o homem em um transgressor da lei. Então era impossível alguém cumprir totalmente esta lei. Somente pela fé em Jesus é que o homem pode ser plenamente justificado diante de Deus, mas ele precisa agora lutar ainda contra esta carne. Do contrário, ele vai ainda viver no pecado ou inclinado para ele, uma vez que esta é a tendência da carne. Aqui então nós vamos ver o apóstolo Paulo descrever quais são as obras da carne. Ou seja, o que é que os homens, de acordo com essa inclinação pecaminosa, eles fazem. E ele divide aqui, ele cita diversas obras, e nós podemos dividir aqui em pelo menos 4 blocos. No primeiro bloco, ele vai dizer que as obras da carne são, em primeiro lugar, prostituição ou imoralidade. A palavra aqui, que é a palavra porneia no grego, tem o sentido de qualquer tipo de depravação sexual. Pode ser tomado como um termo geral de imoralidade sexual de qualquer natureza. Isso talvez diga exatamente aquilo que é a maior tendência do homem decaído. Esse clímax da depravação que existe no homem, que é viver na imoralidade. Se há um mal generalizado que alcança praticamente todas as pessoas que não conhecem a Jesus ou que não andam segundo o Espírito de Deus, é que de alguma maneira elas vão praticar a imoralidade. Ou gostam de ver, ou gostam de falar sobre isso, ou gostam de participar de alguma forma. Paulo ainda vai dizer no verso 20 que além da imoralidade, como prostituição, impureza, lascívia, há também aqueles desvios ligados às práticas religiosas. E ele cita aqui a idolatria e as feitiçarias. Idolatria, obviamente, é quando alguém põe um ídolo, ou seja, alguma coisa no lugar de Deus.
Feitiçaria é quando alguém, por meio de uma religião, por meio de algum tipo de ato religioso, ele quer controlar a vida de outras pessoas. Quando a gente fala de feitiçaria, alguém pensa somente de uma mulher mexendo um caldeirão e jogando alguma coisa lá dentro. Mas feitiçaria também pode ser alguém que simplesmente usa a religião para dominar as pessoas, para impor a sua vontade. Até mesmo pessoas que fazem algum tipo de oração, querendo com isso mudar a outra pessoa, inverter o pensamento dessa pessoa ou dominar essa pessoa. Então, se alguém falar de uma oração ou uma simpatia para fazer o sujeito se apaixonar por você, isso também se refere à feitiçaria. Assim, nós vemos Paulo incluir aqui essas práticas religiosas pagãs entre as obras da carne. Ainda tem um segundo bloco, bem comprido, que fala dos relacionamentos humanos que são completamente pervertidos, que são completamente desvirtuados quando o homem está na carne. E aí ele vai citar aqui inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, todo tipo, então, de comportamento humano pervertido que interfere nos relacionamentos com as outras pessoas. Ele fala, então, dessas obras da carne como péssimos hábitos, como uma maneira de viver muito ruim, que interfere completamente nas relações entre as pessoas. E nós vemos como as pessoas vivem exatamente assim. Se puder, puxa o tapete para derrubar o outro. Vive na inveja, acabou de comprar um celular, mas se o vizinho comprou um modelo mais novo, já vem a inveja porque queria ter um modelo como o do vizinho. Tem as intrigas, tem as inimizades e até os homicídios por conta desta inclinação da carne para fazer o mal ao próximo. E ainda, no último bloco aqui, o apóstolo Paulo fala de duas obras da carne que diz respeito à falta de domínio próprio, a falta de temperança, a falta de autocontrole, que ele lista como sendo aqui bebedices e glutonaria. Pessoas que não têm o controle sobre os apetites, né? Comem ou bebem de maneira completamente descontrolada e vivem, então, dominadas por esse tipo de vício, por esse tipo de atitude. E olha que, infelizmente, muitas pessoas, até mesmo religiosas e até mesmo crentes em Jesus, têm dificuldades nesta área. Isso é uma obra da carne, ou seja, ela é fomentada por essa nossa inclinação a fazer as coisas erradas. E nós, então, vendo toda essa obra da carne, ou essas obras todas, vemos que esse é o retrato das pessoas que não têm Jesus, e não pode ser de maneira nenhuma o retrato das pessoas que estão agora vivendo essa nova realidade de vida com Cristo. Paulo diz que as obras da carne, ou aquilo que a carne faz, é contra o que é espiritual, é contra o que é o Espírito. E nós precisamos, então, lutar para evitar todo esse tipo de comportamento carnal que ele nos apresenta. Nós vemos, queridos irmãos, então, que as obras da carne, elas só podem ser realmente controladas, elas só podem ser realmente dominadas se houver a oposição do fruto do Espírito. A ação do Espírito é a única coisa que pode realmente nos ajudar a dominar as obras da carne. Aí eu cito aqui o William Barclay, que ele diz que uma obra, ou as obras da carne, é algo que o homem produz para si mesmo. É algo que ele faz e que interfere na sua própria vida.
Mas um fruto, ele diz, é algo produzido por um poder que ele não possui. Para fazer as obras da carne, você não precisa de ajuda nenhuma, porque você já está com a carne inclinada a isso. Mas para produzir o fruto do Espírito só há um jeito. É pela ação do Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus, por sua graça em nossa vida. Para pecar, o homem não precisa de ajuda, mas para viver em santidade, ele precisa da ação do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que se nós queremos viver pelo Espírito, nós precisamos ser guiados por ele, nós precisamos agora ser totalmente dominados pelo Espírito Santo, nós precisamos andar no Espírito Santo, ou seja, ele precisa controlar as nossas atitudes. O andar aqui não diz respeito à caminhada, mas sim ao comportamento na vida, não é? E isso somente pode ser feito quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, que vai produzir em nós o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito, veja que não são os frutos do Espírito, né? São as obras da carne, porém é o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, então, para muitos estudiosos é o amor, que é a primeira característica citada aqui do fruto do Espírito. E todas as outras características são aplicações deste amor. Então ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O amor, então, como fruto do Espírito Santo na nossa vida, é uma fonte de muitos frutos. E é uma categoria que abrange, então, tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida, que é o amor em ação. Quando nós temos bondade, é o amor em ação. Quando nós temos longanimidade, ou seja, paciência com as pessoas, isso é amor em ação. Então, o que o Espírito traz ao nosso coração para se opor às obras da carne que são destrutivas é o amor de Deus para agir em relação às outras pessoas. Isso porque Deus, queridos irmãos, ele é essencialmente amor. A Bíblia diz, 1 João capítulo 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Toda a fonte de amor que existe vem de Deus. Quando eu falo de amor, eu falo realmente de um sentimento bom. Não estou falando de um relacionamento sexual entre as pessoas que às vezes hoje, né, por uma deturpação do termo, dizem que isso é amor. E às vezes não há amor nenhum naquilo ali. Há apenas a sensualidade ao extremo. Amor fala realmente de cuidado, de interesse, de alguém que se importa com as pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus realmente é amor. Ele nos ama. E provou isso na cruz. Mas Ele também ama através de nós. O Espírito derrama do amor de Deus no nosso coração. E só assim nós podemos andar no Espírito e amar as outras pessoas. Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que é o Espírito quem dá, e é Deus quem derrama o seu amor sobre nós, para que nós possamos então amar as pessoas, e para que nós possamos desenvolver todo este fruto do Espírito. Se os judeus aqui na Galácia diziam que os crentes precisavam cumprir a lei, o maior cumprimento da lei se resume no amor. Se alguém ama a Deus, ele vai cumprir toda a lei, ou seja, ele vai fazer sempre aquilo que agrada a Deus. Porque quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, não vamos querer fazer nenhuma destas obras da carne, mas sim viver de uma maneira que faça o melhor para com Deus e com essas pessoas.
E o texto diz, Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O oposto das obras da carne não é a lei de Moisés. O oposto das obras da carne é o fruto do Espírito, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, fazendo com que nós possamos amar as pessoas, agir em amor. O amor, então, é o vínculo da perfeição. É aquilo que nos dá esta vida plena com Deus e traz harmonia à igreja do Senhor e à nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz, e sobre tudo isto, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, para nós não andarmos pelas obras da carne, nós precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito é deixar que Ele desenvolva em nós o seu fruto, que é o amor aplicado às nossas atitudes, aplicado aos nossos relacionamentos. Só assim, queridos irmãos, nós vamos poder realmente viver sem atender às obras da carne. Como é que um homem, então, tem vitória sobre a carne? E Paulo vai dizer que para vencer a carne, nós precisamos andar no Espírito. No verso 16, ele diz, andai em Espírito, e não cumprireis o desejo da carne. E no verso 25 ele diz, se vivemos no Espírito, se já somos espirituais, então andemos também no Espírito, ou seja, nos comportemos como alguém que é espiritual, que tem o fruto do Espírito Santo. Então, sujeitar a nossa vida ao Espírito Santo, deixar que Ele governe a nossa vida e as nossas atitudes, é a única maneira de nós podermos vencer a carne e não atender aos seus desejos. O homem interior, o interior de cada crente, tem de estar sobre a força motivadora e capacitadora do Espírito Santo. Do contrário, ele será vencido pelos desejos que são próprios da carne, esses desejos do homem decaído. Se nós não andarmos em Espírito, se nós não buscarmos ao Espírito e não nos sujeitarmos a Ele, a carne irá reinar em nossa vida. Quando o crente, então, anda pelo Espírito, por que é que ele deixa de cumprir os desejos da carne? Porque agora os desejos do Espírito substituem os desejos da carne. Eu quero isso, mas o que o Espírito Santo quer para mim é outra coisa. Ah, se fosse eu, fazia assim. Mas o Espírito Santo, pela palavra de Deus, me diz que eu devo fazer assim, assim e assim. Aí então eu começo a vencer os desejos da carne quando eu ando no Espírito. Veja que lá em Romanos capítulo 8, verso 5, o apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne, os que andam de acordo com essa inclinação, inclinam-se para as coisas da carne. Se eu dou lugar à carne, eu vou fazer apenas aquilo que a carne quer. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Veja que eu tenho, você tem, cada crente tem uma responsabilidade muito grande de voltarmos para o Espírito, nos inclinarmos para as coisas espirituais, para podermos então vencer os desejos da carne. A vontade de Deus só será realizada na nossa vida quando nós realmente cedermos à vontade do Espírito Santo, em vez de fazer aquilo que é a nossa vontade. 1 Pedro 4, e o verso 2, ele diz, para que, no tempo que vos resta na carne, carne aqui no sentido agora de corpo humano, né, no tempo de vida humana que você ainda tem, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós, queridos irmãos, somos seres humanos. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, a carne vai reinar. Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém lhe distrata, quando alguém lhe humilha, quando alguém não dá a você o que você acha que merece, então a tendência da carne é o sangue ferver e você querer fazer aquilo que é próprio
do homem decaído, do homem no pecado. E somente nos sujeitando ao Espírito Santo de Deus é que nós poderemos então fazer aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Devemos então assim estar revestidos de Cristo, ou seja, dominados completamente por Ele, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos vencer a carne. Romanos capítulo 13, verso 14, o apóstolo Paulo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ninguém pode vencer a carne, queridos, apenas com a sua própria força. Então não adianta pensamento positivo, não adianta apenas exercício da vontade. Ou nós somos dominados pelo Senhor e pelo seu Espírito, ou então a carne irá dominar a nossa vida. Não tem jeito. Ou nós cedemos ao Espírito, ou vamos ceder à carne. Ser guiado pelo Espírito, então, ser conduzido por Ele, é a única maneira de nós atendermos aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada a nossa carne. Ser guiado aqui é como um barco que recebe um vento que o impulsiona. E assim nós devemos permitir que o Espírito Santo seja esta força, este ser, esta vontade que nos guia, que nos lidera, que nos controla. Para onde nós vamos? Vamos para onde o Espírito quiser nos conduzir. Como eu vou agir? Como o Espírito Santo quer que eu haja. E assim, somente dessa maneira é que eu vou vencer as obras da carne, os desejos da carne. Paulo então vai dizer: o que eu faço com os desejos da carne? O que eu faço para vencer a carne? Não adianta querer domesticar. Carne tem que ser crucificada. Ou seja, eu tenho que renunciar a esses desejos. Eu tenho que matar esta prática, abandonar completamente. Ser crente, queridos irmãos, significa ter uma nova vida. Então, não é possível alguém ser crente e continuar fazendo as mesmas coisas pecaminosas que antes ele fazia. Se é crente, amém. Mas agora não pode viver mais na prática da imoralidade. Não pode viver mais na pornografia, não pode viver mais na conversa tola, não pode viver mais na vida depravada. Se é crente, amém. Mas agora, porque é crente, não pode viver mais na corrupção, recebendo dinheiro ilegal, ilícito, fazendo vendas que não são próprias, aceitando suborno, propina ou qualquer outra coisa. Se é crente, não pode mais andar como se não fosse crente. Se é crente, agora tem que renunciar a esses desejos. Se é crente, não pode mais agora estar em qualquer lugar. Se é crente, não pode mais estar em toda a companhia. Se é crente, não pode mais fazer o que antes gostava de fazer. Ah, irmão, mas tinha aquela cervejinha gelada, aquele uísquezinho com gelo. Mas se é crente agora, não deve mais fazer isso. Em primeiro lugar, não deve se exceder nisso, porque Paulo diz que as bebedices são uma obra da carne. E mesmo que a Bíblia seja contra muito mais o excesso do que simplesmente ao consumo de alguma bebida alcoólica, porque a Bíblia foi escrita numa cultura que consome o vinho, por exemplo, na hora de uma refeição, mas ainda assim o apóstolo Paulo vai dizer que para não fazer o meu irmão tropeçar, eu devo abrir mão de coisas que até são lícitas, mas não devem ser usadas na comunidade cristã, se isso traz prejuízo à fé do irmão mais fraco. Então, se é crente, irmãos, tem que mudar de vida. Não pode mais viver da mesma maneira. Carne não pode ser domesticada. Não, eu continuo fazendo umas coisinhas, mas menos do que eu fazia antes.
Não adianta, irmão, não dá para domesticar a carne. Não dá para amansar a carne. Só tem um jeito, é crucificá-la, ou seja, matá-la. É me livrar completamente dela. Do contrário, ela vai crescer e vai me dominar. Romanos 8, verso 13, o apóstolo Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que eu mato a carne? Pelo Espírito. Como é que eu faço a carne ser crucificada? Pelo Espírito, ou seja, dando lugar ao Espírito, buscando as coisas do Espírito, fazendo com que o Espírito tenha prioridade na minha vida. Colossenses 3 e 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Veja quantas áreas o apóstolo Paulo toca aqui: prostituição ou imoralidade, a impureza, o apetite desordenado, de novo, a glutonaria vem à tona, a vil concupiscência, o desejo vil e a avareza, o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a idolatria. Todas essas coisas, o que eu faço com elas? Paulo diz: mate, mortifique, pregue na cruz, porque não há outro jeito. Não adianta querer fazer só menos do que fazia antes, porque isso não vai dar certo. Se você alimentar as coisas da carne, a carne vai crescer. Se você alimentar as coisas do Espírito, o Espírito é que vai crescer e dominar a sua vida. Viver debaixo do Espírito, então, sob o controle dele, é a única proteção contra viver debaixo do pecado. Alguém um dia perguntou a um crente muito simples, e ele dizia: olha, a carne e o Espírito é como se tivesse dois cachorros dentro de você, brigando. E a pessoa pergunta então: o que é que eu faço então? Como é que eu faço para saber que cachorro vai ganhar? E ele responde: aquele que você alimentar melhor, esse é que vai ganhar. Ele que vai ficar mais forte. Então nós precisamos, queridos, ter muito cuidado com isso. Jesus mandou-nos vigiar e orar para vencermos a carne e as tentações. Mateus 14, 38. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, queridos, é uma coisa assim: se você descuidar um minutinho, quando você vê, ela está fazendo besteira. É igual quando você está tomando conta de uma criança. Se você for olhar um passarinho, quando vê, o menino já está fazendo uma coisa que não devia fazer. Tem que ser vigilância constante. Assim também é a carne. Nós temos que ter vigilância. E a oração pela qual nós nos submetemos ao Espírito para fazer a sua vontade. E só assim nós poderemos, então, controlar a carne e vencer as tentações. A vitória sobre a carne é algo que nós podemos e devemos fazer, ou devemos conseguir, tão somente se nós alimentarmos as coisas do Espírito. Nós devemos, então, conforme Paulo vai dizer, nós devemos semear no Espírito, plantar no Espírito e não na carne. No capítulo 6, na sequência aqui do discurso de Paulo, da conversa de Paulo com os Gálatas, ele diz no verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, semear na carne é fazer aquilo que a carne gosta, alimentar a carne. Semear no Espírito é fazer aquilo que o Espírito gosta, cumprir aquilo que o Espírito quer. As obras da carne e o fruto do Espírito, então, são colheita do que nós semeamos na nossa vida, fruto das sementes que nós lançamos. O que é que nós temos feito então? Há um ditado que diz assim: semeie um pensamento, colha um ato. Você começa a pensar, você vai terminar fazendo aquilo.
Semeie um ato, colha um hábito. Você faz aquilo e faz de novo, e faz de novo, faz de novo, aquilo vira um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Se você sempre faz as coisas daquela maneira, você então vai desenvolver um caráter que faz aquilo. Se é uma coisa boa, um caráter bom. Se é uma coisa ruim, um caráter ruim. Semeie um caráter, colha um destino. Se você é uma pessoa que faz sempre uma coisa boa, ou seja, tem um caráter bom, você então vai ter um destino de acordo com isto. E principalmente aqui quando falamos de caráter bom, precisamos falar exatamente de vida transformada pelo Espírito, o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus impresso na vida do crente. O que nós temos então, queridos, é que tudo começa com um pensamento. O que você pensa, o que você alimenta na sua mente, vai fazer com que você haja de acordo com aquilo. E quando você age costumeiramente, você vai ter um hábito, que vai construir um caráter e vai alcançar um destino. Então nós precisamos pensar, meditar nesta noite, com que estamos alimentando a nossa mente. O que é que eu estou colocando diante da minha mente, dos meus olhos, dos meus ouvidos? Com que eu estou me alimentando? Se alguém passa o dia todo assistindo o Big Brother, ele vai alimentar a sua alma com muita futilidade, com muita intriga, e isso trará resultados. Se alguém passa o dia todo vendo apenas novelas, se alguém passa o dia todo conversando qualquer coisa com gente que não tem uma conversa que edifique, se alguém passa o dia todo assistindo programas imorais, se alguém passa a maior parte do seu dia conversando com pessoas que não têm uma vida regrada pelo Espírito Santo, isso vai semear na sua carne e ele vai colher. O que é que nós temos lido? O que nós temos assistido? O que nós temos ouvido? Se você lê a Bíblia, se você já sabe qual é a impressão, qual é o fruto que ela vai trazer para a sua vida. Se alguém passa o dia lendo uma revista pornográfica, se alguém passa o dia lendo um livro que somente traz coisas que não são boas para a sua vida, isso vai trazer o seu resultado. Com quem nós estamos conversando? Se você só conversa com pessoas que só pensam em coisas materiais, com pessoas que estão querendo se dar bem à custa do seu próximo, com pessoas que estão querendo tão somente vencer na vida, no aspecto financeiro e tudo mais, isso vai impregnar a sua vida e logo, logo você vai estar falando, conversando, pensando e desejando as mesmas coisas. Agora, se nós passamos o dia conversando com um crente, falando das coisas de Deus, ouvindo as maravilhas do céu, os testemunhos do que Deus fez, se você passa o dia ouvindo a mensagem de Deus, seja cantada através de hinos, seja pregada através de mensagens, se você passa o dia lendo a palavra, se você passa o dia pensando nas coisas do céu, se você passa o dia alimentando o seu espírito com essas coisas espirituais, o resultado, a colheita, o fruto disso você também vai experimentar logo, logo. O que é que nós temos semeado, queridos irmãos? Semeamos na carne ou semeamos no Espírito? Estamos plantando as coisas espirituais ou estamos plantando as coisas carnais? Você decide. Às vezes alguém vai chegar junto de você com um cesto cheio de sementes carnais. Ele chega na sua casa e só quer conversar aquilo que não agrada. Falar mal de fulano, de cicrano, de beltrano, de todo mundo. Ele chega na sua casa e vai simplesmente falar de como se dar bem na vida, como passar a perna no próximo. Ele chega na sua casa e ele quer conversar apenas sobre a questão do dinheiro e como você pode ganhar dinheiro, mesmo fazendo uma coisa que não seja totalmente correta, porque afinal de contas ele vai dizer, todo mundo faz. Isso é uma semente da carne. Se você der lugar a essa conversa, se você alimentar a sua carne com isso, logo, logo você vai colher o seu fruto.
Então, por favor, você mesmo. Se alguém chegar na sua casa com um cesto cheio de sementes da carne, proíba-o de semear na sua casa. Proíba-o de semear na sua vida. Meu amigo, nessa casa nós não falamos mal de ninguém. Vamos mudar de conversa, vamos falar de outra coisa melhor. Amigo, nessa casa nós não alimentamos fofoca, nós não alimentamos contenda. Nessa casa nós não damos lugar a intrigas. Vamos mudar de assunto, porque do contrário, queridos irmãos, a sua casa receberá esta semente. E a semente cresce no lugar onde ela é plantada e logo o fruto vai aparecer. Se eu quero vencer a carne, não andar nas obras da carne, não cumprir os desejos da carne, eu preciso semear no Espírito. E semear no Espírito é exatamente alimentar a minha alma com as coisas espirituais. Aquele irmão que chega na sua casa contando uma bênção. Aquele irmão que chega na sua casa louvando a Deus. Aquela hora que você para fazer a oração com a sua família, o culto doméstico. Aquele momento que você tira para ler a palavra de Deus. Aquele momento que você está trabalhando, mas deixa aquele hino tocando baixinho ali, uma mensagem que vai alimentar a sua alma. Aquele momento que mesmo sendo ocupado com alguma coisa, você deixa ali na internet uma mensagem sendo pregada e você ouvindo, alimentando a sua alma. Isso é uma semente que também vai germinar, que também vai dar fruto, e você vai colher o fruto desta semeadura, porque a palavra é clara, queridos. Se nós semearmos na carne, vamos colher da carne a corrupção, a depravação, mas se semearmos no Espírito, vamos colher do Espírito a vida eterna, as coisas espirituais. O que é que nós temos semeado na nossa vida? Estamos semeando para a carne, ou estamos semeando para o Espírito? Paulo vai falar aqui, queridos, de dois estilos de vida diferentes. Dois modos diferentes de viver. Antes de Cristo e depois de Cristo. O modo anterior de vida é o modo pagão, o modo mundano, o modo carnal de viver. Mas o novo modo de viver do cristão é agora um andar em Cristo. Andar como se Cristo estivesse andando com você o tempo todo. Andar imitando a Cristo, agindo como Ele agiria. Essa é a nova vida que o crente tem. Veja Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, não adianta os Gálatas quererem apenas cumprir a lei de Moisés. A lei não pode levar o homem à santidade. Ele diz, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Paulo diz, olha, a carne, o ser humano, na sua condição natural, não podia vencer. Não podia vencer os desejos da carne. Aí o que Deus fez? Pegou o seu Filho, mandou ele vir em carne humana, em corpo humano, mas não em corpo do pecado. Ele diz apenas que era em semelhança da carne do pecado. Era carne, mas não era pecaminosa. E agora esse Filho de Deus da carne morreu por nós, para que então a carne fosse vencida e nós pudéssemos agora andar segundo o Espírito, porque a justiça de Deus foi atribuída a nós pela morte de Cristo e o seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Glória a Jesus. Aleluia. Temos então, queridos, de fazer uma escolha entre uma vida guiada e capacitada pelo Espírito Santo ou uma vida guiada por nossos desejos carnais. Veja que Paulo vai falar aqui de mandamentos. Estão aqui como ordens. E ele diz no verso 16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17, a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Verso 24, os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma ordem, ande no Espírito. Seja conduzido pelo Espírito. Que as suas atitudes, que a sua vida, que o seu caminhar
seja guiado pelo Espírito Santo, ou do contrário, você e eu seremos guiados por nossos desejos carnais. Se o Espírito não domina, a carne reina. O Espírito Santo, ele nos capacita a vivermos em novidade de vida. Mas isso não é uma coisa automática. Você precisa querer viver de acordo com a sua orientação. O Espírito não vai pegar você pela orelha e sair arrastando para fazer só o que ele quer. Ele vai lhe dizer, faça assim. Mas cabe a você obedecer. Cabe a você cumprir o que o Espírito diz. Porque a carne, por outro lado, vai dizer, não, faça dessa outra maneira. Mas se nós ouvimos o que o Espírito diz, somos guiados por ele, então venceremos a carne e o Espírito de Deus controlará a nossa vida. A vitória sobre a carne só é possível, queridos irmãos, para aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para ser guiado pelo Espírito, é preciso dar lugar ao Espírito, buscar as coisas espirituais e desejar realmente fazer aquilo que agrada a Deus. Por nossa própria força, nós não podemos, mas pelo Espírito Santo somos capacitados para isso. Temos que fazer então essa escolha diariamente, a cada instante na nossa vida. Nós somos morada do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. Ele mora em você. No entanto, ainda existe um inimigo aí dentro também, que se chama carne. Ele está aí e ele está aí o tempo todo. Nós só nos livraremos deste inimigo quando um dia formos glorificados e formos levados para o céu. Aí a carne vai perder completamente o seu espaço e nós andaremos somente no Espírito. Mas até lá, a carne está aí. E nós precisamos então vigiar, lutar contra ela. É possível vencer a carne? Sim, é possível. Como? Não alimentando a carne, em primeiro lugar. Se você não alimenta a carne, ela enfraquece. E além de não alimentar a carne, nós precisamos alimentar o Espírito, ou seja, dar lugar ao Espírito Santo. Se você troca a novela pela Bíblia, se você troca a conversa tola pela edificação na conversa com o irmão, se você troca o tempo de assistir séries, filmes imorais pela mensagem pregada, pelo hino que você está ouvindo, se você troca a companhia das pessoas que só querem conversar coisas que dizem respeito à carne, por a companhia de pessoas que querem viver para agradar a Deus, então você está alimentando o Espírito e não alimentando a carne. E o resultado disso logo vai aparecer na sua vida. Se nós damos lugar ao Espírito Santo, ele nos capacita a ir além daquilo que o nosso próprio passado nos fez. Antes de ser um crente em Jesus, você tem uma vida, tem uma história. Nessa história tem uma série de coisas que formou quem você é, que lhe deu experiências, que lhe deu algum contato com coisas do mundo. E alguém pode pensar, mas pastor, você não sabe a vida depravada que eu já tive, você não sabe como é que eu já vivi, você não sabe pelo que eu já passei, você não sabe o que é que eu já experimentei, eu vim de tal lugar, eu passei por isso ou por aquilo, mas o Espírito Santo é poderoso para nos fazer vencer qualquer coisa do passado e nos dar uma nova vida no presente, direcionada para o futuro, nos dá novos desejos, novas capacidades e novos horizontes. O Espírito Santo pode fazer isto sim. Não há homem que tenha experimentado a pior depravação, não há mulher que tenha vivido na pior iniquidade, que agora sejam transformados pelo Espírito Santo, que não possam viver uma vida nova e diferente, capacitados pelo Espírito de Deus. Nós podemos vencer a carne, queridos. Vencer a carne é viver pelo Espírito. Viver segundo a carne é entrar num beco sem saída que termina na morte. Se andar na carne,
vai colher dela somente a morte. Se alimentar a carne, vai colher dela somente a morte. Morte espiritual, em primeiro lugar. Morte física e eterna em decorrência disso. Viver segundo o Espírito é entrar na vida. Na vida plena que Jesus tem para nós hoje. E na vida eterna, quando Ele vier buscar um povo seu, separado, santo, que vive para agradar a Ele, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós, hoje, queridos irmãos, podemos e devemos fazer uma escolha. O que você vai alimentar? Você vai alimentar a sua carne ou você vai alimentar o seu espírito? Não basta não alimentar um deles, precisa também alimentar o outro. Porque se você não alimentar o espírito, a carne naturalmente vai reinar na sua vida. Então alimente-se do Espírito Santo. Sabe por que tem tanta gente, queridos, que vive uma vida espiritual medíocre? Uma vida espiritual que não cresce? Uma vida espiritual que é a mesma há tanto tempo? Porque alimenta a sua alma como se fosse um bonsai. Uma gotinha de nada. Às vezes só vem à igreja de 15 em 15 dias. Só lê a Bíblia quando está na igreja. E só ora aquela oração antes de refeições, antes de dormir, que é aquela oração: Jesus, obrigado pela boia, amém. Jesus, vou dormir, bom dia, boa noite, tchau. Não tem uma vida realmente de oração. Agora, passa o dia conversando todo tipo de coisa, passa o dia vendo todo tipo de coisa, passa o dia alimentando-se de todo tipo de coisa. Meu irmão, a maioria das pessoas, crentes, infelizmente, se alimentassem o seu corpo como eles alimentam o seu espírito, já tinham morrido de fome, de anorexia, de inanição. Então alimente o seu espírito diariamente. Pastor, eu não posso vir à igreja todo dia, então dê comida a ele em casa. Eu não posso estar todo culto, então alimente-se aonde você puder e faça um esforço para todas as vezes que puder estar na igreja. Pode ser que a comida seja aquela bem saborosa, pode ser que um dia seja esse óleo de fígado de bacalhau que você está recebendo hoje. Mas é para o seu bem, é para você ser edificado, para você crescer na fé e ter uma vida nova em Cristo Jesus a cada dia. Vamos alimentar o Espírito e assim venceremos a carne, seremos vitoriosos em Cristo Jesus e vamos viver eternamente com Ele, porque breve Ele vem nos buscar para nós morarmos com Ele para todos sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.